Bom dia. Hoje nós atrasamos nossa gravação em um dia com o objetivo de saber o resultado da Datafolha, não foi, pessoal? Estamos gravando sábado de manhã, depois de tomar nosso café da manhã, comer uma broa de milho. Ó, aqui, ó, a broa de milho aqui, ó. A broa de milho. Pô, acertei. Não combinei nada. Semana passada eu fui comer o pão de queijo no Eustáquio. Fui acolhido como um rei africano. Porra, a casa dele, a mesa dele é inacreditável. O Rocha veio como um grande jurista aqui, dar umas lições para a gente. Conheceu a Suzana? Conheci a Suzana, grande figura, foi um prazer imenso. Deu esporro? A Suzana deu esporro em você na frente do Rocha? Não, a Adriana estava aqui, a mulher do Rocha estava aqui. Aí as mulheres se entenderam bem. Aí deixaram vocês dois em paz. Foi. Nossa, tá beirando a misoginia. Não, Cuidado com esse caminho. Deixaram em paz, isso é normal. Olha aqui, o Datafolha indicou. Foi tudo tranquilo. O Datafolha indicou uma subida de Bolsonaro. Roberto, o adiamento do sábado, eu pensei que foi por causa do rei Charles. Hoje de manhã ele foi, como é que é? Não foi a coroação demora, pode ser até um ano depois. Foi o quê? Foi investidura, sei lá, foi investido o rei, né? Assinou lá uma documentação. É igual o presidente do Brasil, ele, quando ganha a eleição, ele ganha um diploma do TSE e depois a posse é outro dia. Exatamente. Lá é o chefe de Estado, é uma simbologia importante de unificação do país. É muito questionado internamente. Você viu que essa primeira-ministra, agora, a Liz Truss, né? Ela, quando era jovem, tem uma entrevista dela, está na internet agora. Sim. Ela sentando o pau na monarquia, dizendo que é horrível, que não sei o que, é muito legal, cara. A Liz Truss deu um pouquinho, vamos dizer assim, não sendo muito malvada, mas deu um pouquinho de sorte, porque assim, quando ela assume com um monte de críticas, assim, memes, etc., querendo compará-la com a Thatcher. Então, ela vinha com uma pressãozinha. E aí, claro, com agora um novo assunto, né, que é a troca no reinado, ela ganha vamos dizer assim, um tempinho para poder se estruturar. Mas ela é uma pessoa que vem, né, de uma família, o pai dela era professor universitário, então uma família mais de esquerda, como quando estudante também na alta elite educacional inglesa, ela, vamos dizer, ela flerta, não com o Partido dos Trabalhadores, mas com o partido mais democrata deles, mas depois ela tinha uma visão, ela me lembra um pouco, em certos aspectos, a Marina, né? Que em alguns aspectos ela vai mais para a esquerda, mas nessa questão de liberalismo econômico foi o que fez ela brigar e ir para os conservadores, porque ela acha que o Estado tem que ser mínimo mesmo, tá? E vai assumir o país no momento que tem inflação, que tem um problema de energia bem sério, que ela tem que tratar, e que o pessoal está com muito medo, porque ela escolheu para assessor dela uma pessoa que não está nem aí muito aí com a questão de meio ambiente. Então, assim, e ela faz um discurso bem simplista, assim, eu diria, até nessa questão de que a gente tem que comer as coisas que se produzem na Inglaterra, aquela coisa bem conservadora. Fish and chips, horrível. Se for comer... A maçã tem que ser daqui, o queijo tem que ser daqui, as coisas têm que ser daqui, para ser, vamos dizer, coerente com essa questão do Brexit. E para dar um pouquinho de charme, né, ela reclama que comparam ela com a Thatcher, mas ela faz uma série de fotos em que ela usa umas roupinhas meio parecidas com a Thatcher. Cá entre nós, do que eu vi assim, da história dela, ela não é uma Thatcher, ela é uma oportunista, que é muito difícil, lembra muito mais o Boris Johnson do que a Thatcher, que era uma pessoa que pode se detestar, mas era uma pessoa que, vamos dizer, tinha referencial teórico e referências bibliográficas do que ela estava fazendo. Né? A Thatcher tinha feito, acho que era engenharia química, não é isso? Ela era muito ligada com essa coisa de aquecimento global. Ela chamava atenção disso muito,
né? A Thatcher é um símbolo muito negativo para a esquerda, tá? Mas como analista, né, tem um texto muito bom do Tony Juddit, né, o pós-guerra. Tony Juddit é um historiador, morreu precocemente de uma doença degenerativa, né? E ele tem um capítulo inteiro dedicado a Thatcher, Reagan, né? E houve ali, de fato, né, ela renovou a política mundial, de um modo geral, né? E ela renovou a situação do Reino Unido. Tá? Isso daí é uma coisa que nenhum esquerdista reconhece, mas é um fato. O Reino Unido ali, ele estava numa decadência já há algumas décadas, né? Uma perda de dinamismo da economia do Reino Unido, né? E o Tony Judd chama a atenção de uma coisa que eu nunca tinha pensado quando eu li. Né? Você tinha um sentimento, né, na sociedade de que não havia mais governo no Reino Unido. Você tinha aquelas greves super longas, né, paralisação de fornecimento de energia elétrica, de combustível, não tinha governo. Né, o país estava... Eu lembro da greve dos mineiros, né? O país estava em desordem. Né? E a Thatcher assumiu e ela se tornou o governo. Ela foi muito personalista. Ele diz que quando ela sai, ela deixa a terra arrasada. O Tony Judd chama atenção disso. Ela não deixa nenhum sucessor, ninguém de estatura, tanto é que veio John Major, que era um contador, enfim, uma coisa completamente sem sal, sem graça. Mas é interessante isso. Ele diz o seguinte, o país estava em franca decadência, o país estava completamente ineficiente e o país se sentia sem governo. Né? E a Thatcher retomou tudo isso. Ela fez com que o país voltasse para os trilhos. Quer dizer, e você teve uma reforma, da mesma forma que você teve anos antes uma reforma em direção à esquerda, com ela você teve uma reforma em direção à direita. Então, de fato, ela contribuiu para mudar o Reino Unido e mudar o mundo até, num certo sentido. Né? Só reconhecendo o papel da Thatcher na história. Quer dizer, ela foi uma figura importante na história, sim. Que a esquerda não gosta, claro. Não é Thatcher. Tá? Ela é muito conservadora. Ela reflete o momento do país, mas ela congelou as contas de energia, ela congelou o preço de energia elétrica e de gás. Quer dizer, que é uma medida completamente antiliberal, digamos assim. Ela está sendo francamente pragmática. Né? A Liz Truss está sendo pragmática. Ela disse, eu tenho que congelar isso aqui. Agora, ela é super conservadora, as ideias dela são muito conservadoras. Ela não vem no momento, veja só, a Thatcher foi chamada para um momento, era um momento meio de bagunça, né? Não é o momento agora, né? Você não tem um momento de bagunça no Reino Unido como tinha na época da Thatcher. Sim. Eu estou achando o Rocha muito calado. Mas, assim, eu me sinto completamente inabilitado para falar de monarquia. Eu, por mim, decapitava todos os monarcas e acabava com a monarquia no mundo inteiro, não ficava um vivo. Isso aí eu acho o fim da picada. Você tem um cara que está numa posição porque tem sangue azul, caralho, essas porra, entendeu? Então, isso para mim lá onde você olha, tirando a da Bélgica, um pouquinho só tem putaria. Na Espanha, o cara teve que sair da Espanha porque ia ser preso, um ladrão. Sim, e essa monarquia inglesa é um comércio para sustentar uma família. Eu acho isso aí o fim da picada. Eu não perco um minuto do meu tempo com isso. Ô Rocha, eu sempre pensei mais ou menos igual você falou aí. Agora, o que o pessoal fala é o seguinte, de vez de ter por exemplo, eleição para presidente, né, de 4 em 4 anos, uma eleição para presidente, que pode gerar algum problema com o parlamento e tal, aí você deixa uma família lá, igual essa rainha, ficou 70 anos, né, você não precisa de ter eleição, ela representa o país e o parlamento decide as coisas. Né, e o parlamento cai. Faz a conta desses 70 anos, quanto ela custou e quanto ia custar se fizesse eleição. Então, isso que eu quero saber, isso que eu ia te perguntar. Você acha que é muito mais caro? Eu não sei. É um absurdo. É um absurdo. Eu não sei também, eu estou perguntando. Rocha, eles têm as propriedades dele, a família é muito rica, né? E tem as propriedades. Eu não sei até que ponto aquilo se autofinancia, ou eles financiam a parte grande deles, entendeu? Aquela propriedade de Balmoral, que ela morreu, Balmoral, foi comprada pela Rainha Vitória. Não, agora, você imagina... Isso foi tomado dos outros. A melhor definição que eu vi dela aí foi nas redes sociais, o cara dizendo o seguinte, que ela era uma mulher muito perfumada, adorava uma colônia.
Não, mas, gente, Não, imagina uma monarquia tendo a nossa família de governantes atual sendo perpetuada no poder. Eu acho que não seria muito bom, né? Pois é, isso que eu ia falar. O bom de ter uma família, de ter uma rainha igual de 70 anos, é ter uma certa estabilidade. Agora, pensa o seguinte, esse rei Charles, principalmente, ele não tem carisma nenhum, ele não tem... E aí vem um maluco, dentro da família lá, vem um maluco. Então, eu também eu sou totalmente republicano. Eu acho que esse negócio de monarquia não tem menor cabimento. Mas eu estou só querendo argumentar o seguinte, é que você pode comparar você ter uma família real, né, como tem na Suécia, igual o Rocha falou anteriormente, isso aí pode dar mais estabilidade do que eleições permanentes, tal, sendo que para presidente, sendo que é o parlamento que decide, né? A política toda quem decide é o parlamento, não é nem o presidente nem a monarquia. Eu acho, né, Rocha? Não tem presidente, é o parlamentarismo, né? Está dizendo que o parlamentarismo é mais estável. Não, mas tem parlamentarismo monárquico e tem parlamentarismo com presidencialismo, né? Lá você tem o seguinte, a família representa o Estado, né? Ela representa o Estado. Então você vê lá o perfil dela na moeda, né? A moeda está lá. Então, digamos assim, é um fator de união nacional, né? Não sei, os irlandeses odeiam, né? Eu acho o seguinte, eu acho que primeiro que a Inglaterra já era, né? Um império para lá deixou de ser, não é mais. Né? Deixou de ser. A última bobagem que eles fizeram foi essa saída do Brexit, foi esse Brexit que vão sair de lá e vão ter problema, porque agora a Europa vai, o verão, né, vai chegar, certo? O inverno. Vão cortar o gás. Os russos vão cortar o gás. Né? As pessoas estão brincando com isso, eles vão cortar o gás e vai ser um Deus nos acuda. Em falar em Rússia, nunca mais a gente falou da guerra. O que vocês têm para falar da guerra? A gente vai falar da pesquisa do Datafolha, né? Mas vamos falar um pouquinho da guerra. Quem está acompanhando aí? A guerra está igual o Datafolha, está estabilizado. Roger, para falar uma expressão do Alberto, está entediante, né? Está entediante. Primeiro que não é uma guerra, né? É uma operação especial. Eu nunca vi guerra com campeonato de futebol nacional em andamento, né? E está tendo campeonato de futebol na Ucrânia. Então, que guerra é essa? Não, e a Ucrânia voltou para a Champions, está jogando a Champions. Então é o seguinte, o Putin falou desde o começo que era uma operação especial e é uma operação que está lá na franja, lá naquele território entre a Rússia. E aí, assim, você lê os jornais europeus, alguns que são mais simpáticos a uma situação pacífica, dão uma cobertura mais equilibrada. Outros que são muito anti-Putin ficam dando a impressão de que a Ucrânia vai ganhar a guerra, está recuperando território, está avançando, não sei o quê, e não é nada disso, entendeu? A notícia essa semana é que os russos estão saindo com o rabo das pernas. Pois é, entendeu? Pois é. Aí eu fico lendo isso dando risada, porque eu leio também informações do outro lado, os russos deram uma estabilizada, foram nos lugares onde eles mais ou menos queriam chegar, certo? E estão se estruturando, e o outro lado continua batendo. Então é o seguinte, eles têm que transferir toda a área de operação, né? A área de operação está saindo do território russo e migrando para dentro do território ucraniano, que é a área que os russos ocuparam, né? E é a partir daí que vai se dar os novos desdobramentos. Vamos ver se a Ucrânia aguenta, né? Eu acho que não aguenta, entendeu? Mas tem gente que acha que ela vai ganhar a guerra. Não, mas eu ouvi falar que a Rússia vai ganhar porque ela comprou míssil norte-coreano. Agora, falando sério é o seguinte, ó, os europeus, falando bem sério agora, os europeus, se o Putin calculou mal a guerra, certo? O lado de cá calculou horrorosamente, né? O Putin calculou mal.
Mas eu estou gostando de ver, pela primeira vez, você reconhece que o Putin calculou mal a guerra. Primeira vez, isso aí é um fato, hein? Se ele calculou mal a guerra, certo? O outro lado calculou, foi um horror o cálculo do outro lado. Não, aí eu concordo com você. Houve erros de cálculo de todos os lados. O que nós estamos assistindo é o seguinte: a Europa voltou a ter inflação. Desde o final da guerra, com a implantação do bem-estar social, o cidadão europeu não sabia o que era inflação. Nos anos 70 teve. Os contratos entre as empresas na Europa, né, não tem cláusula de inflação como tem aqui. Aqui, todo advogado que vai redigir um contrato coloca uma cláusula de inflação, né? Os contratos na Europa não tem isso. E os caras agora estão tendo que refazer, retificar os contratos para incluir cláusula de inflação. A Europa não sabia o que era isso e está agora sabendo em função da guerra. Vem aí o frio, né? Agora a comunidade europeia quer tabelar o preço do gás russo. Certo? É uma piada, né? É uma piada pronta isso. Tá? Eles estão tabelando os preços nos países, como vocês agora há pouco falaram que ela está tabelando lá na Inglaterra, né? Liberal tabelando o preço. Está uma graça. Certo? E vão ter que fazer isso na Europa. Então é o seguinte: não vão tabelar o preço do gás do Putin. Certo? Ele vai desligar. E aí, meu amigo, é aquela velha história. Os russos apanham quando está na primavera. Aí, quando vem o inverno, eles derrotam o inimigo. A cena é essa. O Rocha, a gente conversou na semana passada sobre o Gorbachev, e durante a semana eu mandei para vocês um fio de Twitter, né? O cara analisando os líderes russos, soviéticos até, né? E é bem interessante, né, que ele diz o seguinte, até ele vai explicando, ele explicou que o Gorbachev foi stalinista, que o Gorbachev, quando assumiu, ele impediu e perseguiu todo mundo que tinha algum tipo de empresa, toda iniciativa privada. E ele explicou a racionalidade disso. Se ninguém trabalha na iniciativa privada, você tem todo o país disposto, né? Só tem um tipo de emprego, que é o emprego público, então você consegue pagar menos. Você contrata todo mundo pelo Estado e paga menos. Se você permite iniciativa privada, não. As pessoas vão para lá e tem opção, então elas vão se vender mais cara para o Estado. Então, ele disse, o Gorbachev perseguiu, quando assumiu, a iniciativa privada, para você ter uma mão de obra, né, como é que é, exército industrial de reserva para o Estado contratar mais barato, e importou, foi a estratégia do Stalin, importou tecnologia. Isso quando o preço do óleo estava alto, ele assumiu quando o preço do petróleo estava alto. Aí, naquele ano, o preço do petróleo despencou. Quando despencou, ele mudou, ele disse, não, agora já era, eu não consigo mais financiar isso. Então, ele conclui dizendo o seguinte, todos os líderes soviéticos e russos são autoritários. Eles só não exercem o autoritarismo deles quando o preço do óleo está lá embaixo. Quando o preço do óleo sobe, eles exercem. Cara, é fenomenal. Aí ele mostra que ficou baixo todo o período Gorbachev e Yeltsin, e aí começou a subir quando o Putin assumiu. E está no alto agora, caindo, né? Começou a cair já. Mas é impressionante isso. Isso faz todo sentido. Ele diz, olha, você não pode entender a liderança russa. O Brezhnev estava lá no alto, né? Você não pode entender a liderança russa, soviética, sem entender o dinamismo da economia, quer dizer, a dinâmica, melhor dizendo, da economia soviética é altamente dependente de óleo e gás. Não sei se vocês viram isso, é muito legal. Não sei se vocês viram também, é o seguinte, não, isso aí que você está falando é verdade. Aliás, nunca existiu democracia na Rússia, né? Nunca teve um líder democrata na Rússia. Isso, tem que cair o preço do petróleo, aí passa a ter. Exato. Então, mas você tem que levar em consideração nessa equação aí, que, na minha opinião, muito, muito interessante, muito correta, a questão da guerra. Eles estão preparados para a guerra. E eles estão indo para o inverno preparados para a guerra. A Europa vai se dar muito mal. Semana passada, eles fizeram um contrato com a China para fornecer gás para a China. A moeda é o rublo e o iene. Eles tiraram o dólar. Tá? Então, é o seguinte, essa brincadeira aí, a Europa não fica achando que vai sair dessa brincadeira com todas as penas. Ela vai perder algumas penas. Talvez os americanos não, mas a Europa com certeza. O que eu vejo, Rocha, é o seguinte, que a Rússia tem uma válvula de escape que é a China e a Ásia. Né? Ela pode, como ela tem a maior parte do território na Ásia e a China é o maior importador de combustíveis fósseis, etc.,
Então, a China ela funciona como uma válvula de escape, que inclusive para outras coisas, para sistema financeiro internacional, para tecnologia, para tudo mais. E parece que o Putin vai encontrar com Xi Jinping essa semana que vem, eu acho que um daqueles países estão lá, não sei se é Afeganistão, Uzbequistão, coisa assim, e em novembro, em outubro, tem o Congresso do Partido Comunista Chinês, o pleno lá que vai renomear o próximo o líder lá da China, quer dizer, o Xi Jinping deve ser reconduzido, e em novembro tem a reunião do G20 na Indonésia. Então, isso é muito interessante, porque é o seguinte, pensa bem, vai estar o Biden, vai estar todo mundo do G7, vai estar o Putin e vai estar o Xi Jinping, todo mundo na Indonésia. Vai ser a primeira vez que vai reunir todo mundo aí depois da pandemia. Então, Bolsonaro também, né? Bolsonaro também, porque mesmo que ele perder a eleição, ele é o presidente. A única chance dessa guerra o Bolsonaro vai ser pato manco, né? Mas é legal prestar atenção nessa reunião do G20. Vou te dar uma notícia para você anotar aí, Márcia. A única chance dessa guerra acabar é o Lula virar presidente do Brasil. No dia seguinte, ele está chutando a porta do Putin lá para acabar com essa guerra. Tomara. É. Ele vai tentar, isso não tem a menor dúvida. Aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte, que ao contrário do que todo mundo inseguro com as pesquisas durante a semana, né? Aí vem o Datafolha, na sexta-feira, e dá uma notícia maravilhosa para o Lula. Foi a melhor notícia que o Lula recebeu nessa eleição. Ele continuou com 45%, o Bolsonaro recebeu uma péssima notícia, que ele só subiu 2%, mesmo com os 41 bilhões de bondades, e o 7 de setembro, que gastaram o negro e o cachimbo, usaram e abusaram da presidência da República como se fosse a própria GNI, né? E não aconteceu nada, ele subiu 2 pontos, dentro da margem de erro. A Simone Tebet, que era a princesa que estava aparecendo no horizonte, aí, ficou com 5, não se mexeu, e o Ciro caiu 2. Quer dizer, o único cara que teve notícia boa nessa pesquisa é o Lula. Mas... Está querendo dizer que os votos do Ciro foram para o Bolsonaro? Não dá para dizer isso. Não dá para dizer isso. Dizer com os dados você não consegue. Isso é uma hipótese, tá? Os dados do Ciro podem ter ido para o indeciso, quem era indeciso antes pode ter ido para o Bolsonaro. Você não sabe o que aconteceu. A rigor, você não sabe o que aconteceu. Agora é o seguinte, eu pego o Datafolha, vou fazer uma provocação aqui para vocês. Você pega o Datafolha dos votos totais, né? De segundo turno. Eu não vi aqui, eu não consegui achar do primeiro turno os votos totais de Datafolha. Mas os votos totais de segundo turno. O Lula está com 48, do primeiro turno, aliás, os votos totais do primeiro turno. O Lula está com 48, o Ciro com 36, aliás, o Bolsonaro com 36, o Ciro com 7, a Simone com 4 e 3% não. Então é o seguinte, para ganhar a eleição, o Lula precisa de 3%, certo? Vai dar 51, ganha a eleição, tem 48. O Bolsonaro precisa de 14 pontos. Né? Então, ele tem que ter todos os votos do Ciro, todos os votos da Simone e todos os não. E, ainda assim, não passa 50%. Ele chega a 50%. É uma conta... Mas parece que a conta do Bolsonaro, eles ficam felizes se a eleição for para o segundo turno. Porque aí eles vão vir com uma série de medidas aí para o segundo turno. Inclusive o auxílio aumentando, 200 para quem trabalha, uma série de outras coisas. Mas aí eu queria perguntar ao Alberto o seguinte, o que você acha hoje, Alberto? Nós estamos chegando. Vai ter primeiro turno, vai ter decisão no primeiro turno ou não? Não, deixa eu só comentar esse resultado da Datafolha. Isso pode ter sido, a gente só vai saber mais adiante, mesmo assim, cheio de condicionantes. O que na literatura chama de efeito de mídia, né? Efeito de mídia é o seguinte, você tem um certo noticiário que faz com que um indicador da pesquisa melhore ou piore, né? Só que aquilo é passageiro, tá? Então, Bolsonaro teve muita mídia no 7 de setembro, né? Teve um dia com muita mídia, e no dia seguinte o Datafolha vai a campo, 2 dias depois,
Então, veja só, por que pode ter sido o efeito de mídia? Porque a votação está muito colada na avaliação de governo. E a avaliação de governo não melhorou. A soma de ótimo e bom ficou a mesma, a soma de ruim e péssimo ficou a mesma, o regular caiu 2 pontos, foi para indeciso, né? Gente que não avalia. Então, a avaliação ficou a mesma. Subiu 2 pontos do Bolsonaro, sei lá, subiu na margem de erro, mas vamos dizer, subiu mesmo. Vamos dizer que tenha subido mesmo. Né? Isso pode ter sido simplesmente efeito de mídia. Tem um clássico efeito de mídia, quando no governo Obama o Bin Laden foi morto, capturado, o corpo dele lá jogado no Oceano Índico. Né? Ali, a popularidade do Obama foi lá no espaço, subiu, subiu, subiu. Aí, depois de 15 dias, voltou o que era antes da captura. Então, isso é muito comum. No Brasil, já teve isso em 2 eleições de cabeça, que eu me recorde, naquele dossiê dos aloprados, em 2006, que a votação do Lula caiu ali quando aquilo foi divulgado, depois subiu de novo, e aconteceu na Erenice Guerra com Dilma, né? Caiu ali e depois subiu de novo. Então, isso Roberto, são efeitos... Teve na Marina, quando morreu o Eduardo Campos, a Marina foi lá para cima. Você tem... ela demorou um pouco a subir, mas subiu muito e depois demorou a cair. Então, são efeitos de mídia, tá? Efeitos de mídia, eles são passageiros, eles voltam, né, a intenção depois volta. Agora, qual seria a condição para a intenção de voto do Bolsonaro no próximo Datafolha, comparar Datafolha com Datafolha, voltar 2 pontos? É que não melhore a avaliação de governo. Se melhorar a avaliação de governo, aí talvez ele não volte. Mas se não melhorar, ficar a mesma, e a gente vai conferir se foi efeito de mídia ou não. Tá? Pode ter sido, sim, efeito de mídia, tá? Os americanos chamam media effect, né? Isso é muito mapeado. Eles têm muita experiência com isso por conta das primárias, né? Quando tem uma primária, a primária é sempre em datas separadas, republicano e democrata. Aí, quando acaba a primária do democrata, o candidato democrata está lá no espaço. Aí passa um tempinho, ele cai de novo. Quando acaba a primária do republicano, ele está lá no espaço. Aí cai um pouquinho, cai de novo. Porque as pessoas respondem à pesquisa o nome que viu ali naquele dia. Tá? Então, pode ter acontecido isso nessa pesquisa. E não vale a derivada, vamos dizer, derivada assim, se olhar um tempo maior, o que a pesquisa da Datafolha, se eu pegar lá de junho até agora, tu vê que tem um aumentinho, passou de 28 para... E esse aumentinho, se eu for fazer um gráfico em física, que obviamente não é pensando no sistema dinâmico, é um sistema estático, eu posso fazer uma extrapolação e dizer o que vai acontecer daqui a um mês. Isso vale ou em dado em política é tão dinâmico que eu não consigo pensar que eu possa fazer uma derivada nisso aí. É difícil. Mês, né? Nós não temos mais um mês, são 20 dias. Hoje, né, 19 dias. O que acontece, Rocha, é que aí toda a aposta do Bolsonaro é esticar para o segundo turno, porque aí ficaria mais, entendeu? Então, esse tempo... Mas é a velha história. Quando você fica muito próximo de vencer no primeiro turno, é muito difícil você perder no segundo. O Bolsonaro... Não teve ninguém nenhuma. Presidente que virou no segundo turno. Por quê? Todo mundo que ganhou o primeiro turno ganhou o segundo. Quem teve mais dificuldade foi a Dilma, que foi quem ficou mais distante de ganhar no primeiro, em 2014. Pode ver, quem ficou mais distante de ganhar no primeiro foi quem teve mais dificuldade no segundo. Então, quanto mais próximo, Bolsonaro ficou com 46 em 2014. Era muito fácil para ele conseguir mais 4 pontos. Você entende? Então, se o Lula ficar com 48... Pegando esse raciocínio da Márcia aí, quando você faz olha no retrovisor, eu esses dias atrás, até falei aqui para vocês, eu olhei para o retrovisor bem longe, fui em agosto de 2018, 22 de agosto de 2018, foi o último Datafolha com o Lula. O Lula estava tentando registrar a candidatura e o Datafolha publicou a pesquisa no dia 22 de agosto. O Lula tinha 39 e o Bolsonaro tinha 16. O Bolsonaro já era muita coisa naquela época. O pessoal estava realmente desprezando o potencial dele. Mas o Lula tinha 39. Né? E você passa esses anos todos, o Lula está aí com 45. Então, é muito difícil o Lula perder essa eleição. Assim, eu não sou otimista, acho que vai ser uma eleição dura, difícil, né? Não vai ser brincadeira, mas o Bolsonaro está com um problemão imenso para resolver. O problema não é o Lula. O Lula tem que ficar na dele. Eu queria perguntar para o Alberto só uma coisa seguinte. No governo de Minas, Alberto, o Hélio Costa
chegou no primeiro turno Sim. com 49,5%. Faltou, assim, 2, 3 votos para ele ganhar a eleição do primeiro turno. Ele ficou tão revoltado que ele quebrou o escritório, arrumou a confusão, foi para o segundo turno e perdeu a eleição. Perdeu. Então, assim, Isso é um raríssimo, cara. Tem esse caso aí, tem aquele famoso de Recife, o Roberto Magalhães, também foi isso. Ele teve 49,5%, um negócio assim, né? Mas aí depois ele fez umas loucuras, né? Ele entrou na redação, eu acho que do jornal lá, Jornal do Comércio Armado. Né? Esses foram os 2 casos mais famosos, o Hélio Costa em Minas, mais famosos, o Hélio Costa em Minas e o Roberto Magalhães no Recife, aí foi eleição para prefeito, né? Acontece, é claro que acontece, mas são muito raros, né? Não sei, talvez a eleição para presidente seja diferente, tem uma rigidez. Deixa eu colocar mais 3 ingredientes aí. Eu, certo, já fui mais pessimista com a eleição do Haddad em São Paulo, para um segundo turno. Hoje, eu estou assim, surpreendido com a resiliência do Haddad nessa eleição. Ele está se mantendo muito bem, né, na frente. Isso tem um impacto na eleição presidencial, né? Ajuda muito o Lula. Se o Haddad estivesse caindo, ia ser um problema para o Lula. Não está. Ele está bem. Inclusive, subiu. Outra coisa, na Bahia, o tal do Jerônimo começou a galopar forte, né? Há a previsão de que haja uma reação dele. E no Ceará, o Eumano já está em segundo lugar, né? E dizem que ele tem um potencial para vencer a eleição. Isso também, esses 3 elementos, acho que podem agregar 2, 3 pontos para o Lula, né, na eleição presidencial e complicar, terminar com a eleição no primeiro turno. Ô Rocha, mas aí eu vou pegar só a Bahia e São Paulo. Eles têm os 2 lados, tá? Você está vendo, né? Porque você mostrou o crescimento do segundo na Bahia, mas houve o crescimento do segundo também em São Paulo, tá? Segundo e terceiro cresceram em São Paulo, né? Você chamou a atenção da resiliência do Haddad, tem a resiliência do ACM Neto. Então, você tem, né, de sinal trocado, mas todos os fenômenos que você indicou num tem no outro, né? E eu acho, né, na minha visão, são coisas separadas. O Lula, em 2002, né, teve uma votação, foi a única vez que o Lula venceu no estado de São Paulo, no primeiro turno, no segundo não, mas no primeiro turno ele venceu no estado de São Paulo em 2002. E o candidato do PT foi o Genuíno, ficou 14 pontos abaixo dele. Tá? Isso pode acontecer, tá? Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que pode acontecer. O Lula tem uma votação em São Paulo maior do que a do Haddad. Eu não vejo necessariamente o Haddad caindo prejudica o Lula, o Jerônimo subindo beneficia o Lula. Eu acho que o eleitorado separa um pouco essas coisas. A subida do Jerônimo, ela tem muito mais a ver com a avaliação do Rui Costa, que é boa, a avaliação do governo Rui é boa, do que com a presença de Lula, a força de Lula na Bahia. A mesma coisa para o Eumano. A subida do Eumano tem a ver com a excelente avaliação do Camilo, né? E, inclusive o Camilo para senador, sei lá, está com 60%, é um negócio inacreditável, né? Então, eu separaria um pouco mais isso, tá? O eleitor é como Minas, né? O eleitor vai votar em Lula e no Zema, né? Vai votar em Lula porque é uma rejeição a Bolsonaro, a oposição, vai votar no Zema porque está achando que o governo dele está bom, está avaliando positivamente o governo dele, né? Então, eu, se fosse você, separaria um pouco mais isso, entende? Não, eu separo. Você tem toda a razão. Eu separo. Estou dizendo o seguinte, que isso, não estou dizendo que isso vai mudar a vida do Lula, mas isso pode, estou dizendo que tem potencial para atrair, talvez, a raspa do tacho que o Lula está precisando. A raspa do tacho, o Rocha, eu não acho que vai vir do Ciro Gomes, né? Eu não sei hoje, tá, Rocha, como deve estar pensando o Lupe, né, e muita gente do PDT acerca do que o Ciro vem fazendo. Eu acho que eles não devem estar muito felizes com isso, não. Tá? Porque é um desgaste para o PDT. Eu tenho dúvidas se o PDT vai conseguir eleger uma bancada boa, né, como vinha fazendo, e o próprio Lupe, né, o Ciro, né, o Lupe está lá, não tinha como recusar, dar a legenda para o Ciro, né, mas aquilo fica na conta dele, entendeu? Sei lá, eu fico pensando, né, Lula ganhando.
Se eu fosse o Lupe, Alberto, eu estaria desesperado nessa altura dos acontecimentos, porque esse tombo dele de 9-7, na próxima Datafolha ele está empatado com a Simone Tebet caindo, e daí sim, eu também concordo com você que pode vir uma raspa do tacho na hora que o eleitor do Ciro se desencantar com a candidatura dele, ver que não vai dar em nada mesmo, aí ele pode abandonar pelo menos uma parte, né? O cara segura até a beira, e na beira chega, sabe uma coisa? Vamos resolver logo isso, né? Esses que acompanham mais a política. E pode ser 2 pontos percentuais, pouca coisa mesmo. Mas eu concordo com você, vai ser uma tragédia o PDT isso aí. Eu acho assim, se Lula vencer, só uma coisinha, se Lula vencer, ele vai querer que o PDT esteja no governo, vai conversar com o Lupe, mas eu acho que fica uma cicatriz ali, não fica não, Rocha? Eu acho que fica, viu? Assim, Roberto, em política, lá no Rio Grande do Sul, tenho certeza que é assim, quem chega depois bebe água suja. Não tem jeito. É isso. Agora, eu não sei se essa estratégia, Rocha, de ficar buscando definir a eleição do primeiro turno é a melhor, sabe? É claro que é o seguinte, se a eleição terminar no primeiro turno, eu acho que é melhor para todo mundo, porque nessa polarização toda já teve uma morte, mais uma morte, né? Mais uma. No Mato Grosso, etc. Então, eu acho que para a democracia brasileira talvez seja bom, para dar mais tempo para preparar o governo, etc. Mas eu fico achando, em termos eleitoral, é igual aquele time, né, que acha que vai dar uma goleada, né, e aí ganha só de 1-0, e aí sai psicologicamente meio derrotado para o jogo de volta, né? Então, eu acho que a melhor coisa do PT é a seguinte: preparar para o pior cenário. O pior cenário é o quê? É um segundo turno disputado, né? Se o segundo turno for tranquilo, melhor. Se ganhar no primeiro turno, melhor. Mas jogar todas as fichas aí para ganhar no primeiro turno, eu acho muito arriscado, porque pode ter uma decepção muito grande. Não, é um bom ponto. E assim, tem uma coisa que está acontecendo que é ruim, é ofender o eleitor dessa minoria, né? Seja a Simone, seja o Ciro, dizendo que ele é um eleitor que não está, que está elegendo o Bolsonaro. Pois assim, não, eu já vi gente falando, Márcia, só para complementar, já tem gente falando que quem vota no Ciro e quem vota na Tebet é fascista. Aí é demais, né? Aí não dá, ué, aí não dá. Sim. E assim, isso gera uma reação. Assim, gera uma reação, gera a pessoa dizer, não vou votar, então, vou aí, entendeu? Assim, gera Isso, porque assim, se você chama os eleitores de Tebet e do Ciro de fascista, no segundo turno, eles vão apoiar o fascista. Mas tem outro lado. Tu vai precisar governar depois com essas pessoas, com esses partidos, né? Então, ter uma boa relação com esses partidos também é importante, né? Então, a gente também não pode ficar... Eu achei, no debate da Band, o Lula puxando o saco do Ciro, eu achei assim, de uma grandeza muito grande, porque o cara tá metendo o pau, e fala, não, meu amigo Ciro, a gente já esteve junto, vamos estar juntos de novo e tal. Aí o Ciro falou, você é um encantador de serpente. E etc. Mas o movimento que o Lula fez foi interessante. Ele, apesar de todo o xingamento, ele falou, não, a gente pensa maior, a gente pensa no país, vamos trabalhar, etc. Então, essa coisa de ficar... É o que aconteceu com a Marina em 2014. Né? Bateram na Marina e criaram inimigo, né? Mas eu acho o seguinte, o PT está preparado para o segundo turno. Acho que o PT está raciocinando. Hoje, toda a direção do PT, o Lula, está todo mundo preparado para o segundo turno. Eu não tenho a menor dúvida disso. Essa questão aí que vocês estão falando, isso é nas redes sociais, que os militantes e tal, não sei o quê, porque o Ciro também diz que o filho do Lula é ladrão. Você quer que a militância do PT reaja como? Não tem, o nego mete a faca nos dentes e vai para cima. Né? E aí, isso não tem quem controla, não tem quem segura. Agora,
eu também quero dizer a vocês o seguinte, vai acabar essa eleição, o meu nível de irritação com os amantes das redes sociais vai estar no máximo, no grau máximo. O meu já está. Sabe, esses caras ficam achando que vai acontecer uma fake news da noite para o dia e a eleição muda e aí acaba a eleição e resolve a eleição. Certo? É uma coisa impressionante. E não está, né? Não está. Tem fake news rolando à beça, essa fake news, Lula vai fechar a igreja, etc. Não muda nada a intenção de voto dele. Não muda nada. Porque é um canal de comunicação, a gente não pode ignorar de que as pessoas estão olhando lá, também é um jeito das pessoas se comunicarem. Então, a gente tem que aprender a trabalhar dentro da civilidade, trabalhar as redes sociais. É como a escrita, é um canal de comunicação que a gente não pode dizer, não, ela é um canal ruim, eu não vou usar. Né? E aprender com quem sabe usar esse canal e consegue se Não, mas o que o Rocha está falando é compatível com o que você está falando, Márcia. O que eu estou dizendo é o seguinte, Márcia, é que as pessoas que lidam com isso, que acham que conhecem as redes sociais, que se acham especialistas, têm que aprender a lidar com as redes sociais. Eles não sabem ainda. Porque teve um episódio da eleição de 2018 em que as redes foram um instrumento exuberante, preponderante, né? Entendeu? E mudou, não é mais. Certo? E eles não aceitam isso, eles continuam vendendo o peixe de que a rede social ganha eleição e não ganha. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, é que essa gente que mexe com isso tem que começar a ponderar e dimensionar a verdadeira importância que eles têm na eleição, que não é mais a de 2018. É isso. Eu diria até que em 2018 foi uma ilusão de ótica, tá? Porque você tinha um ambiente que era favorável ao candidato antissistema, ele ia ganhar de qualquer maneira, dada aquela situação que estava lá, sem a candidatura de Lula, ele ia ganhar de qualquer maneira. Então, atribuiu-se às redes sociais, mas as pessoas iam saber que ele era o cara antissistema. Pois é. Agora, eu só vou falar para vocês, eu tive lá em Copacabana, no 7 de setembro, na parte da manhã. Eu fiquei escandalizado com as suas narrativas. Entre 9 e 11 horas. É impressionante. Vocês não acreditam. Por exemplo, um cara lá fazendo um discurso para defender o Ustra, falando que o Rubens Paiva era terrorista, que tinha munição e explosivo no sítio dele. Então, mataram... O cara fala assim mesmo, mataram o Rubens Paiva porque ele é um terrorista e a gente não pode ter pena de terrorista, o terrorista tem que morrer. O cara falando isso no microfone a toda altura. Aí o outro falando negócio de fechar a igreja, que Deus... aliás, todo mundo falava em Deus, né? Assim, tudo terminava Deus... Ô, Roger, você fica escandalizado, assim, o tanto que o pessoal fala de Deus, assim, não tem menor espaço você para dizer assim, não, mas Deus, esse Deus é natureza, Deus é espírito, não, é Deus que vai fechar, que vai combater, etc. E muito militar, muita... mas, assim, eu senti que era uma fábrica de fake news, entendeu? Antivacina, você falou que tinha antivacina. Não, antivacina, as coisas de vacina que o cara falava, vocês não acreditam. Assim, na hora que você vê rede social, aquilo ali era 10 vezes pior do que... Deve ter homeschooling, tinha também, não tinha homeschooling? Mas tudo que essas coisas que a gente vê, estava lá em Copacabana. Agora, só um comentário, é o seguinte, é claro que comparado com a média, tinha mais pessoas mais velhas, né, e mais brancas, né, e de renda um pouco mais alta. Agora, esse negócio que o Lula falou, que é Ku Klux Klan, né, aí é meio complicado, porque, veja só, os evangélicos, principalmente, a maioria dos evangélicos, principalmente pentecostais, são negros, né, e tinha grande quantidade de evangélico lá, de militantes, de candidatos, né, estaduais, federais, etc., que são negros. Então, depois eu vi que o Lula mudou um pouco, falou assim, o palanque parecia Ku Klux Klan, né? Aí já melhora um pouco, porque falar que os apoiadores são todos supremacistas raciais, aí é um pouco de exagero,
que entra nesse embate aí de fake news, né, da eleição. Não, esses caras aí que você está falando são os pretos da cozinha da Casa Grande. Sempre teve isso. Não, o Rocha, mas, por exemplo, evangélico, a maioria, está cada vez, os evangélicos estão cada vez maior com o Bolsonaro de novo, né? É menos ainda do que 2018, né? Entre os evangélicos, a maioria é negro, principalmente os pentecostais. O Rocha. Eu sei, estou dizendo que esses são os negros da cozinha da Casa Grande. Não, sempre teve isso. Rocha, aí você está desqualificando os caras também demais. Mas eu estou desqualificando, não, mas é para desqualificar mesmo. É o seguinte, é um tipo de gente que não tem noção, né? Que não compreende o país onde vive, não conhece a história do país. Não me interessa se o cara é evangélico ou não é. Se o sujeito é preto, está alinhado com esse exército do Bolsonaro, é o seguinte, velho, o que eu posso falar de uma pessoa assim? O Eustáquio, mas aí você está tendo pouca sensibilidade, porque assim, o que acontece quando tem um agrupamento como a igreja evangélica? É que essas pessoas sabem se apropriar de todas as oportunidades, e a vida delas realmente, ao entrar na igreja, melhora, porque quando tu entra na igreja, tu vai conseguir emprego, o seu vizinho vai comer, e tu vai ter assessoria para usar todos esses recursos, Bolsa Família, tu vai usar tudo isso e a tua vida melhorou. E aí, em vez de acreditar isso, essa melhoria de vida, ao que o Estado te deu, tu acredita a quem está todo dia ali comprando na tua vendinha, que é o irmão e a irmã, o que deu emprego, que deu empréstimo, que te deu aquele apoio. Então, assim, eu entendo essa dentro desse nosso baixo nível educacional brasileiro, que essas pessoas estejam fazendo isso. O que é nosso trabalho? É ir conversar com essas pessoas e pontuar assim, não, mas é aqui, quem é que te deu isso? Quem é que te deu aquilo? Entende? Assim, fazer essas pontuações quase lacanianas, né, de tocar e fazer a pessoa entender. Ela tem que entender, tu não tem que trazer o pacote pronto para ela. Agora eu vou te ensinar como é que se olha a sociedade. Vamos poder fazer se voltar para o governo. Se não voltar para o governo, não vai. Eu não tenho a menor dúvida que essa gente aí, o Lula voltando para o governo, ele em 4, 5, 6 meses se alinha ao governo do Lula e está tudo certo, entendeu? E aí nós vamos ter que dar conta de fazer um processo de educação, né, para não deixar que eles fiquem. Mas você viu? A casa que eles compraram foi da igreja que caiu. Né? O perfil dos evangélicos que votam em Lula é o perfil de mulheres pobres, né? Por quê? Porque são as que estão mais prejudicadas pela inflação. Elas têm que fazer a compra de casa e vem inflação toda semana. Então, esses evangélicos votam em Lula. Evangélicos homens, né? Mais brancos, etc. Me permita um parênteses, para exatamente fazer a conexão do que a Márcia falou com o que você está falando. É o seguinte, as mulheres pobres evangélicas que votam no Lula são as mulheres que recebiam o dinheiro, certo? Que recebia a casa do Minha Casa Minha Vida, o que o governo entregava na mão delas, certo? Então, essas mulheres, essas têm uma consciência, tá? Que elas sabem, né, que aquilo ali não caiu da igreja, aquilo ali caiu do governo federal, dos programas sociais do governo Lula. Tá? Então, eu dispenso a essas mulheres um tratamento muito especial. Certo? Agora, o outro, tá, que está lá alinhado com o Bolsonaro, achando que... Certo? Aí, porque o negro que ia para a cozinha da Casa Grande também se dava bem, melhorava a vida. O Eustáquio, existe, não sei se você acompanha isso, né? Porque você tem o católico não praticante. Existe o evangélico não praticante também, quer dizer, eles chamam não institucional, não é isso? No último censo apareceu pela primeira vez, assim, em grande quantidade, né? Eu mesmo conheço uma pessoa um casal que era muito, muito evangélico, ia à missa e tal, aí depois brigou com a igreja, passou para outra igreja, depois brigou não, ficou descontente com a igreja, passou para outra igreja e depois largou as igrejas todas, mas continua evangélico. Mas só que ele chama desigrejado ou desinstitucionalizado, né? Ou seja, que é mais ou menos a mesma coisa do católico não praticante. Porque antigamente é o seguinte, todo evangélico é praticante. Tem uma frase que fala assim, a Bíblia do católico cheira mofo,
porque ela fica guardada na estante. A Bíblia do evangélico cheira suor, porque fica debaixo do braço. Isso mudou, porque você tem hoje, cada vez mais, você tem uma quantidade de evangélico que é desinstitucionalizado. Agora, então, esse pessoal o provavelmente... censo, né? É o censo que vai mostrar agora como é que está isso. Olha aqui, Roberto. Falar em censo. Aqui, ó. Boa. Olha aqui, ó. Fala aí, Roger. Faz a propaganda. Autografada, uma beleza. Dedicatória. Eu não recebi. Você não mandou. Não, mas para aqueles que querem ler, tem acessível online, gratuitamente, o PDF, legalmente para baixar. Então, digite lá, você vai achar o PDF, pode ler, é até ecológico, tá, Alberto? Então, tu pode ler o PDF. É isso, Márcio. Olha, é um livro que é a nova concepção de um país, né? Um livro que é gratuito, difunde conhecimento, difunde estatística, está disponível para qualquer pessoa, gratuitamente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do país, etc. Então, assim, é uma nova concepção de realidade, de conhecimento, de difusão do conhecimento, esse livro de 200 anos. Pô, se eu estivesse ganhando dinheiro com isso, estava bom, viu? Pessoal, grande abraço, até a próxima. Até a próxima.